Olá, é um enorme prazer falar com você. Eu me chamo Alberto Filho, sou professor de Física e perito criminal aqui no estado do Ceará e eu preparei esse simulado para você que está se preparando aí para a prova da PRF e quer ver como é que está o seu nível de Física ou se você está começando ainda agora a estudar esse assunto de Física. Eu já trouxe um simulado no nível da prova, envolvendo diversos assuntos do edital, e vou resolver aqui com você agora todas as questões. Aqui está aparecendo só a primeira, mas aí depois eu vou para as outras, certo? E vou resolver no passo a passo, sempre tendo em mente que você pode estar começando agora, então eu vou explicar detalhadamente. Quem já viu, quem já está por dentro do assunto, encara os detalhes como uma revisão, certo? E vamos então agora para a solução. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, certo? Se você ainda não me segue lá no Instagram, meu Instagram é Alberto Filho, o T é com um TH. Se você botar professor de física, você também talvez me encontre, tem muita gente me encontrando assim. E tá aqui, você vai manter contato. Se você fez esse simulado de alguma forma, você está ou no meu grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. E vamos então aqui para a solução desse problema. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por um desses canais que eu acabei de falar. Beleza? Ok? Então, tudo certo aqui. O enquadramento está ok, o pincel também. Então, vamos aqui para a solução desse problema. Depois eu quero que você, de fato, me diga o que você achou desse simulado, se estava fácil, difícil. Quero saber em que nível você está para ajudar para trazer mais conteúdos no nível correto, porque isso é importante na hora de estudar física, certo? Você tem que estar no nível certo para a questão certa, senão se você não estiver no nível certo, isso pode atrapalhar o seu estudo. Então eu vou já ler resolvendo, porque eu vou considerar que você já tentou fazer, você já leu, você sabe mais ou menos como é a questão. Vamos lá, primeira questão. Um veículo de massa 900 kg descreve uma curva cujo raio de curvatura é de 30 metros. Nessa primeira afirmação, a gente já tem duas informações relevantes. A primeira delas é que a massa desse veículo vale 900 kg, certo? E descreve uma curva cujo raio de curvatura é de 30 metros. Então, esse veículo vai fazer uma curva com um raio de 30 metros. Implicitamente aqui, essa afirmação, raio de curvatura de 30 metros, ela está supondo que essa curva ela tem um formato circular. Ela é um trecho de uma circunferência, certo? Na maioria dos problemas que você vai encontrar onde tiver curva, onde tiver um trecho curvo, você pode sim considerar esse trecho como circular, certo? Então aqui é um raio de 30 metros. Não foi mencionado o comprimento da curva, porque para esse problema a gente só precisa saber o raio. O que é o raio? Numa circunferência é a distância entre o centro e a borda da circunferência. E ele continua aqui dizendo que a estrada é plana e horizontal, certo? Estrada plana, você deve imaginar o que é. Aquela estrada nova que foi feita, sem buracos, sem lombada, sem nada. Ela é plana, certo? E ela também é horizontal porque ela não tem nenhuma inclinação. A curva, você pode ter uma curva horizontal, mas também pode ter uma curva inclinada, que dependendo da velocidade da curva, a inclinação ela ajuda a manter o carro dentro da curva. Alguns trechos têm curvas inclinadas, no nosso caso, horizontal, mais tranquilo. Considerando-se que o módulo da velocidade seja constante e igual a 10 metros por segundo, aqui a nossa outra informação que vale a pena organizar, velocidade é igual a 10 metros por segundo, então o valor do módulo da força centrípeta que atua sobre esse veículo é inferior ao seu peso. Então essa é a afirmação que a gente vai analisar se está correta ou não para responder a primeira questão. E ele finaliza aqui dizendo que a gravidade G é a aceleração,
vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, organizamos as informações, o que foi dado na questão, vamos para a análise da frase principal. Módulo da força centrípeta é inferior ao peso. Para resolver esse tipo de problema, você precisa entender o que é força centrípeta, precisa entender o que é o peso. Na verdade, não. Você, sabendo a fórmula de cada um, você consegue resolver essa questão a partir de agora, certo? Qual é a fórmula da força centrípeta? Eu vou lhe explicar o que é força centrípeta e quando ela vai aparecer, para caso você encontre outro tipo de problema aí no seu estudo. Onde é que você vai encontrar força centrípeta na física para PRF? Sempre que houver um movimento circular, você pode ter certeza que vai ter uma força centrípeta. É uma força que vai estar apontando para o centro e que vai garantir que o movimento circular exista, que o objeto consiga executar esse movimento circular. Então, esse é o papel da força centrípeta e ela vai sempre aparecer para você que está estudando para PRF nos movimentos circulares. Qualquer movimento circular que você encontrar, pode ter certeza que existe ali uma força centrípeta. E qual é a fórmula da força centrípeta? Força centrípeta, você calcula por mv ao quadrado sobre r. Então aqui, se você souber a fórmula, se você organiza as informações, você calcula a força centrípeta. A outra informação aqui que você vai ter que comparar é o peso. Peso é massa vezes gravidade, certo? Se você ainda não começou a estudar, ainda não sabe que o peso é massa vezes gravidade, você está perdendo tempo, certo? Existe um caminho mais rápido para você percorrer no seu estudo, que se você parar para ficar entendendo os conceitos, você vai perder muito tempo e desperdiçar um tempo que você poderia estar resolvendo questão. Nem toda questão você precisa dominar a teoria, certo? O que eu recomendo? Já vai para as questões, quando tem dúvida, vai para a teoria, certo? Então, continuando aqui, força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, peso, massa vezes gravidade. Já grava aí em algum lugar, no seu lugar de estudo, essas fórmulas, porque elas são comuns e vão aparecer provavelmente na sua prova. Agora a gente já tem condição de calcular, é só analisar aqui. Para a força centrípeta precisa do valor da massa, da velocidade e do raio. Está aqui ó, já separado, massa, raio e velocidade. Para o peso precisa da massa e da gravidade, já está tudo aqui. Então agora é partir para o cálculo. Força centrípeta vai ser, quem é a massa? 900. Quem é a velocidade? 10. Lembrando aqui, ó, velocidade está ao quadrado. Então você coloca aqui 10 ao quadrado dividido pelo raio. Pode já substituir 10 ao quadrado pelo resultado que é 100? Pode. 10 ao quadrado significa 10 vezes 10. É levar um número ao quadrado, é multiplicar um número por ele mesmo. Pensei em uma coisa, escrevi outra. O raio aqui você já substitui por 30, certo? Então aqui, ó, raio igual a 30. E aí faz o cálculo. Força centrípeta é igual a 900 vezes 100 dividido por 30. Agora é fazer esse cálculo. Quanto é que dá 900 vezes 100? Força centrípeta, vai repetindo aqui o força centrípeta. 900 vezes 100 dá... Tem 2 zeros aqui com mais 2 zeros. No final você vai ter 4 zeros, certo? 90.000 dividido por 30. Quanto é 90.000 dividido por 30? Força centrípeta é igual a... Ó, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Fica 9.000 dividido por 3, vale 3.000 newtons. Então a força centrípeta vale 3.000 newtons. Newton, esse N, é a unidade de força no SI, certo?
Vamos agora calcular o peso. Peso é, quem é a massa? 900 quilos. Quem é a gravidade? 9,8. E agora é fazer esse cálculo e achar o valor do peso. Peso aqui então vai ser... Como é que você faz esse cálculo? Aí vai na sua habilidade com matemática, aqui um número com vírgula, um número decimal. Tem diversos caminhos, diversas estratégias. Uma estratégia é você eliminar essa vírgula. Usando o quê? Usando um desses zeros do 900. Sempre que você multiplica um número com vírgula por 10, essa vírgula ela pula um número para a direita. Então, se você está com 9,8, se você multiplicar por 10, a vírgula vai para depois do 8 e o 9,8 vira um 98, certo? Então, ficaria aqui. De onde é que você ia tirar esse 10? Do 900. 900 é 90 vezes 10, mas não vou fazer por esse caminho. Eu ensino isso lá no curso que eu tenho de Física para PRF. Aqui, considerando que você está iniciando, eu vou fazer do método tradicional, que é a multiplicação armada, que a gente aprende a primeira vez que estuda esse assunto. Então, 9,8 vezes 900, você faz primeiro 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 0 de novo aqui com o outro 0 também é 0, 8 vezes 9 dá 72. Depois é 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 0 dá 0 e 9 vezes 9 dá 81. Somando tudo, você encontra 0, 0, 2, 8, 8. Finalizou? Ainda não. Por quê? O que você vai fazer com a vírgula? Você vai contar quantos números tem à direita da vírgula. No início aqui, você antes do cálculo, tem um número à direita da vírgula, que é o 8. Na resposta, no resultado, tem que ter a mesma quantidade de números. Para você colocar a vírgula na posição que só tenha um número à direita da vírgula, ela tem que vir aqui. Então, o resultado é 8.820. Então, o peso vale 8.820 newtons. E a questão afirma que a força centrípeta ela é inferior ao peso, que de fato a gente verifica aqui que esse item está certo. O peso deu mais de 8.000 newtons, a força centrípeta somente 3.000 newtons. Uma outra estratégia para fazer esse cálculo. Você pode aproximar 9,8 por 10. Ele é muito próximo de 10, é uma questão de 0,2. Então, se você aproximar aqui por 10, você encontraria o cálculo de 900 vezes 10, que daria 9.000. Ou seja, muito próximo do valor real. Como a questão ela não trouxe nada de número exato, ela só comparou peso com força centrípeta, essa aproximação ela não alteraria nada no problema. Você continuaria ainda com um peso muito alto comparado à força centrípeta, que você concluiria que o item estaria correto e evitaria a parte do cálculo, certo? Agora, essa estratégia ela só vai funcionar se a questão não trouxer informação numérica. Ela está comparando informações de peso e força centrípeta, comparando uma grandeza com a outra, não o valor exato, ok? Então, essa foi a primeira questão. Você pode depois tentar refazer a questão para fixar, certo? Vale muito a pena você sempre refazer uma questão, passar a limpo. Isso conta como revisão para você entender o raciocínio, beleza? Esse vídeo vai ficar com você. Eu estou mandando para o seu e-mail, certo? Então, ele é um presente para você. A gente agora pode ir para a próxima questão. Deixa eu conferir o enquadramento. Deu tudo certo dessa vez. E agora, vamos aqui para a segunda questão. Vou trazer aqui, vou ocultar a questão, as respostas e a segunda questão. Como ela se refere também à primeira, eu trago de volta aqui, ó. Ainda sobre o problema anterior, para que consiga realizar a curva completamente, toda a energia potencial gravitacional do veículo no início da curva
precisa ser transformada em energia cinética no final do movimento. Então aqui você vai abordar a parte de transformação de energia no problema anterior, que era um problema de dinâmica, certo? Esse edital da PRF, ele trouxe assuntos muito conectados, certo? Então, do mesmo assunto, da mesma questão, você consegue explorar praticamente todos os tópicos do edital. Então, uma das vantagens é que você consegue estudar mais rapidamente, porque o edital ele trouxe assuntos muito conectados. E aqui eu vou querer saber sobre transformação de energia. Primeiro, para resolver você tem que saber o que é a energia potencial, que a gente calcula energia potencial como massa vezes, a minha caneta falhou agora, massa vezes gravidade vezes altura, certo? Essa é a forma de calcular a energia potencial. E energia cinética a gente calcula como mv² sobre 2, certo? Ó, já fixa também essas duas fórmulas que são chaves para resolução de problemas de energia. Só tem 3 energias que você vai se preocupar na sua prova. 2 já estão aqui. Em outro momento a gente trata da terceira energia, e para não perder o foco aqui dessa questão, certo? O que é energia cinética? Energia cinética é a energia do movimento. Mas o que é energia para a física? Energia ela é uma quantidade que você consegue calcular para um determinado objeto, certo? No nosso caso aqui, o nosso objeto é o veículo. Ele vai realizar uma curva. Eu vou descrever esse movimento desse objeto em termos das energias. Esse objeto ele tem uma energia e essa energia ela pode se transformar ou não. E eu consigo calcular essa energia e essas transformações. Então, na prática, na hora de resolver os problemas, energia é só uma quantidade que você consegue calcular para os objetos. Os tipos de energia, para esse caso, é a energia cinética, que é a energia do movimento. Então, todo objeto que tem movimento, você vai ter uma energia cinética que você vai conseguir calcular usando essa fórmula aqui, mv² sobre 2. Energia potencial é uma energia que fica armazenada no objeto, que depois pode ser transformada em movimento, certo? E a forma de se calcular a energia potencial é essa daqui, mgh. O que eu quero chamar a atenção? Para esse H aqui, o que significa esse H? Esse H significa a altura desse objeto em relação ao solo. Ou seja, para que a energia potencial desse objeto ela seja diferente de zero, esse objeto ele tem que ser elevado do solo. Você tem que estar a uma certa altura do solo. E por que essa energia potencial gera movimento? Porque você sabe que tudo que você soltar a uma certa altura do solo, esse objeto vai cair, ele vai entrar em movimento. Então a energia potencial ela é uma energia que tem potencial de virar uma energia de movimento. A ideia é essa, na prática é essa. Os livros eles não são tão claros, não são tão diretos, porque querem pegar uma abordagem mais teórica, que normalmente os físicos gostam muito mais da abordagem dos livros, mas aqui eu estou trazendo para você a abordagem prática. Na prática, o que funciona para resolver problemas. Que eu sei que é isso que você precisa para resolver a sua prova. Então, a energia potencial ela só vai ser diferente de zero para objetos que estão a uma certa altura do solo, ok? E aqui o que vai acontecer? No nosso problema, o carro ele vai descrever uma curva e a curva ela é plana e horizontal. Em nenhum momento o carro ele vai subir, ele vai se descolar do solo. Ele vai estar sempre na mesma altura durante toda a curva, certo? Então, para a realização dessa curva, esse veículo ele não tem variação nenhuma da energia potencial. A energia potencial do veículo no início da curva é zero e a energia potencial do veículo
no final da curva também é zero, certo? Aqui a questão, ela afirmou energia potencial gravitacional, certo? Como eu só estou tratando de um tipo de energia, eu não falei do gravitacional, mas é a mesma coisa. Esse é P que eu coloquei aqui, essa energia potencial é a energia potencial gravitacional, ok? Então aqui não existe transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então esse item 2 é o item errado. Ele faz a curva normalmente sem essa transformação, ok? Então essa foi a segunda questão. Não existia potencial gravitacional no início da curva, então não houve transformação, só energia cinética que se manteve constante, porque a velocidade era constante ao longo de toda a curva. Essa foi a segunda, vamos para a terceira. Deixa eu aqui trazer a terceira. Vamos aqui para a terceira questão. Já limpei aqui o nosso quadro. Vamos estar aqui somente a terceira, beleza? Então, um motorista está viajando em seu carro a 90 km por hora. Ele percebe uma árvore caída na pista a 60 metros de distância. Vou aqui organizar aqui em cima as informações desse problema. É que o motorista está viajando no seu carro a 90 km por hora. Essa é a velocidade inicial, certo? Ele vai começar aqui a análise do movimento. É a primeira velocidade que aparece. Velocidade inicial. Essa bolinha, esse zerozinho aqui, representa inicial. E ele percebe uma árvore caída em distância aqui, ó, vou chamar de D, 60 metros. Você pode, aí, se você já entender, chamar aqui de ΔS, certo? Mas por enquanto vou chamar de D, depois a gente faz uma análise. Que aqui eu já percebo um primeiro alerta, que é nas unidades. A distância está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora, ok? Então, qual é o padrão? O padrão é se trabalhar com velocidade em metros por segundo. Então, provavelmente aqui a gente vai, depois que finalizar a leitura, transformar a velocidade para metros por segundo. Depois, ao acionar os freios, o carro desacelera a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração aqui vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. De onde é que veio esse menos? Veio do fato do carro estar desacelerando, certo? Quando o carro está desacelerando, você coloca a aceleração como negativa. Se o carro está acelerando, a aceleração vai ser de sinal contrário, ou seja, positiva. Existe outra forma? Existe. A outra forma é você incluir esse sinal de menos nas equações. Então você teria uma equação para o objeto acelerando e outra equação para o objeto desacelerando. Essa forma eu acho muito complicada, você tem que multiplicar a quantidade de fórmulas que você tem que saber. Eu prefiro e recomendo que você coloque aqui o sinal negativo no valor numérico que você encontrar. Você só tem que saber se ele está acelerando ou desacelerando. Assim, as fórmulas ficam sempre as mesmas e não confunde a sua cabeça na hora de resolver o problema. Continuando aqui a leitura. Com base nas informações dadas, pode-se concluir que o carro irá colidir com a árvore a uma velocidade de 18 km por hora. Ou seja, ele está me dizendo que a velocidade, ao final, vai ser de 18 km por hora. Então, de fato, a gente vai ter que fazer a transformação das unidades da velocidade, porque apareceu aqui velocidade em km por hora misturado com unidades de metros por segundo. E como é que se faz essa transformação de unidade? Aqui, ó, você sempre que encontrar velocidade em km por hora, para transformar para metros por segundo, você divide por 3,6, certo? E como é que você faz essa divisão? É simples. Eu vou escrever aqui como um rascunho e depois eu apago para manter o espaço aqui do nosso cálculo, certo? Então eu vou escrever aqui embaixo para você
ter uma ideia. Aqui, ó, 90 dividido por 3,6. Olha só como é que você faz esse tipo de cálculo. Primeiro de tudo, você elimina essa vírgula aqui, certo? Você pode eliminar essa vírgula numa boa como? Você multiplica por 10 em cima e embaixo, o número de cima e o número de baixo, e isso você sempre faz com frações. O que é uma fração? É um número em cima, uma barrinha, número embaixo. Toda operação de multiplicação e divisão que você fizer no número de cima, você obrigatoriamente tem que fazer no número de baixo para que a fração se mantenha a mesma, certo? Você altera os números, mas a propriedade da fração continua a mesma. Então o resultado não vai mudar se você multiplicar em cima e embaixo por 10. E por que você multiplica por 10? Eu falei lá no início que quando você tem um número com vírgula, quando você multiplica por 10, você faz a vírgula saltar um número. Então aqui em cima vai ficar 900, aqui embaixo vai ficar 36, certo? E agora, se você já conseguir fazer essa divisão, você faz a divisão sem se preocupar com vírgula. O que eu faço? Agora eu vou simplificar a fração. Eu vou começar a dividir a fração por 2 em cima e embaixo. Eu posso dividir e multiplicar sempre a fração em cima e embaixo pelos mesmos números. Quando eu divido em cima, dá 450, dividido por 18. Ainda consigo dividir aqui por 2, certo? Se você dividir por 2, inclusive aqui eu consigo dividir por 9. 450 dividido por 9 dá 50. O importante é somente que em cima e embaixo você use o mesmo número na operação. E 18 dividido por 9 dá 2. Ou seja, 90 dividido por 3,6 é a mesma coisa que 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2 vale 25. Ou seja, 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo. A mesma coisa, a mesma operação você pode fazer na velocidade final, certo? Aqui, velocidade final, ele me disse que seria 18 km por hora, dividindo por 3,6, 18 dividido por 3,6. Fazendo mais uma vez aqui para fixar. Primeiro, você multiplica por 10. Aqui, 10. Em cima fica 180, embaixo fica 36. E agora você começa a dividir aqui. Eu vou já dividir por 3, certo? Para mudar um pouco, mas desde que seja o mesmo número não tem problema. 180 dividido por 3 dá 60. 36 dividido por 3 dá 12. E você, se já souber aqui dividir 60 por 12, ou se não souber, você divide de novo. Por 2, ou por 3 e por 3, ou por 6 e por 6. Aqui eu já sei que dá 5. Certo? Então 18 km por hora vale 5 metros por segundo. Tranquilo? Então esse aqui foi o cálculo da velocidade. Eu vou aqui apagar essa parte da transformação. Se você já tiver prática, você não precisa fazer assim nesse passo a passo. Você vai direto, certo? Não precisa perder tempo no cálculo da transformação de velocidade, desde que você consiga fazer o cálculo. É importante fazer porque aparece muito em problemas essa operação de transformar velocidades. Às vezes você já consegue fazer uma questão só transformando a velocidade. Se você não transformar, você vai acabar errando aquela questão. Então agora eu tenho aqui as informações organizadas, as unidades padrão. Eu vou para a solução do problema. Qual foi a afirmação desse problema? De que quando colidir, o veículo vai ter uma velocidade de 18 km por hora ou 5 metros por segundo. Primeira observação que eu te faço. Esse é um problema de cinemática. Por que cinemática? Porque não tem massa. A gente já separou as informações. Não foi dada nenhuma informação sobre a massa do veículo. Então, se não tem massa, é um problema de cinemática.
Se é um problema de cinemática, tem duas possibilidades: movimento com velocidade constante ou com velocidade variável. Aqui, se eu tenho uma aceleração, obviamente eu vou ter uma velocidade que vai mudar. Então, é um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. E esse tipo de problema trabalha com 3 equações. Quais são as equações? A primeira delas é que V igual a V0 mais A vezes o tempo. A segunda, mais conhecida, S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Uma observação aqui sobre essas duas fórmulas que eu não vejo ninguém falando. Esse tempo aqui, t, é o tempo que leva para o veículo sair de uma velocidade v0 e chegar na velocidade v, certo? Na de baixo aqui, esse tempo é o tempo que leva para o veículo sair da posição S0 e chegar na posição final S, certo? Então, para você entender aí como usar as equações, esse é o significado do tempo em cada uma delas. A terceira equação é a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, certo? E agora a gente vai analisar as informações que foram dadas para saber qual equação você vai utilizar. Primeira coisa, o que é esse ΔS? Esse ΔS ele é a variação da posição. O que é variação da posição? Posição final menos a posição inicial. Quando eu organizei as informações, eu não usei ΔS, não usei a letra S. Eu coloquei a letra D para distância. Mas variação da posição e distância aqui vai ser a mesma coisa. O que é que significa essa distância D? É a distância do instante que ele detectou a árvore caída até o ponto da colisão. E o que é o ΔS? Posição final menos posição inicial. O que é a posição final? O ponto de colisão. O que é a posição inicial? A posição em que ele percebeu que havia árvore. Então, as duas grandezas são a mesma coisa. Outra forma de você sentir mais segurança em relação a isso é porque tanto ΔS quanto distância são medidos em metros. Você está medindo distâncias, né? Então, é a mesma grandeza representada aí por letras diferentes. Então, não importa se você troca as letras, desde que você saiba exatamente o que elas significam. Então, agora vamos fazer uma outra análise. Nas duas primeiras fórmulas, eu preciso da grandeza tempo. E nas informações não veio nenhuma informação sobre o tempo. Assim como não tem massa, também não tem nada sobre o tempo. Se não tem nada sobre o tempo, eu não vou trabalhar com as duas primeiras e vou concentrar a minha atenção na última fórmula, na terceira, e verificar se eu já tenho todas as informações. Eu tenho a velocidade inicial, que é de 25 metros por segundo, tem a aceleração, que vale menos 5 metros por segundo ao quadrado, e tem o ΔS, que eu já expliquei para você, que é o nosso D, que é a distância de 60 metros. Eu só preciso agora verificar se esse V, essa velocidade final, que também está aqui na equação, é de fato 5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos aqui para o cálculo. Vou calcular o valor de V e verificar qual é o seu valor, se é ou não 5 metros por segundo. Velocidade inicial, 25, certo? Então você coloca aqui 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, ela é menos 5. Não pode esquecer o sinal, certo? Quando tem um sinal de menos, você coloca parênteses e o ΔS vale 60. Então agora é fazer esse cálculo aqui, V ao quadrado. Quanto é 25 ao quadrado? É 25 vezes 25. Você não sabe de cabeça, você faz aqui o cálculo rapidinho, arma a conta, 25 ao quadrado dá 625. Agora você tem um produto aqui de 3 números, sendo que um deles é negativo. Quando um número deles é negativo, você tem 3 números, você conta quantos números negativos tem. Se a quantidade de números negativos for ímpar, o produto aqui total vai ser negativo também, certo? Então aqui vai dar menos, 2 vezes 5 dá 10,
10 vezes 60 dá 600. Ok? Então, v ao quadrado vai ser 625 menos 600, que dá 25. E agora, v ao quadrado igual a 25, como é que você elimina esse 2 aqui do quadrado? Ele passa para o outro lado como uma raiz. Então, v é igual a raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? É justamente 5. Qual é o número que, quando multiplicar por ele mesmo, vai dar 25? É o 5, unidade aqui, metros por segundo. Então, de fato, esse veículo, quando colidiu com a árvore, ele tinha essa velocidade de 5 metros por segundo, ou equivalente 18 km por hora. Esse item está certo. Certo? Essa foi a nossa terceira questão. Vamos aqui então para a nossa próxima questão, que é a quarta. Como ela ainda se refere à questão anterior, vou manter aqui. Considerando a colisão do problema anterior como perfeitamente inelástica, se a massa da árvore corresponde a 1/3 da massa do veículo, a velocidade do conjunto imediatamente após a colisão será maior do que 10 km por hora, certo? Então vamos aqui para análise desse problema. Aqui é um problema de colisões, certo? Então aqui você vai usar nas colisões conservação da quantidade de movimento. Então a primeira informação aqui que é uma colisão perfeitamente inelástica, certo? O que essa colisão perfeitamente inelástica vai alterar na sua forma de resolver o problema? Sempre que houver uma colisão perfeitamente inelástica, grava isso, anota aí. Depois da colisão, os dois objetos eles vão estar grudados, eles vão estar juntos. Se você antes da colisão tinha dois objetos, depois da colisão você vai ter um único objeto, onde a massa total desse objeto é a soma das massas dos dois objetos que colidiram, certo? Ele até inclui aqui no final da questão essa informação do conjunto carro mais árvore. Sempre acontece isso com colisão inelástica, ok? E aqui ele fala que a massa da árvore corresponde a 1/3 da massa do veículo. Aqui você tem uma equação escondida, certo? Você tem uma afirmação que você precisa transformar em uma equação. Como é que você faz isso? Eu vou dizer aqui que a massa da árvore, vou chamar de MA, ela é igual, ele fala, ó, corresponde, você troca o corresponde por igual a 1/3 da massa do veículo. Vou chamar aqui de massa do veículo, de massa V, dividido por 3. 1/3 significa dividido por 3, certo? E aqui vou para a afirmação. A velocidade do conjunto imediatamente após a colisão vai ser maior do que 10 km por hora. Então vamos verificar isso aqui na colisão. Qual é a equação das colisões que a gente vai usar aqui? Que a quantidade de movimento antes da colisão, isso aqui vai ser sempre verdade em toda e qualquer colisão, é igual à quantidade de movimento depois da colisão, certo? E o que é quantidade de movimento? Mais uma formulazinha aí para você gravar aí, ó. Quantidade de movimento, ela é massa vezes velocidade, certo? Também não precisa saber ficar pensando e entendendo muito o significado de quantidade de movimento, certo? O entendimento que você tem de velocidade, se você entende o que é uma velocidade, você tem como expandir essa ideia para a quantidade de movimento. Na física, você quer explicar as coisas, você quer descrever os movimentos, o que está acontecendo. Só a velocidade, ela às vezes não é suficiente para explicar o que aconteceu. Por exemplo, eu posso ter uma moto a 60 km por hora e eu posso ter um trem a 60 km por hora. Os dois têm a mesma velocidade, mas são objetos diferentes do ponto de vista físico. Qual é a diferença entre eles? Uma delas, além do formato, é a massa.
Então a massa do ônibus ela é muito maior do que a massa da moto. Quando você junta os dois, você tem uma nova grandeza, massa vezes velocidade, que dá a quantidade de movimento que referencia melhor, que explica melhor o que vai acontecer durante uma colisão. Uma colisão com um ônibus a 60 km por hora, ela é muito mais danosa do que uma colisão com uma moto a 60 km por hora. Essa explicação é dada pela quantidade de movimento, certo? Mas na prática, você só precisa saber a fórmula de multiplicar massa por velocidade. Beleza? Então, antes da colisão, eu tenho a árvore e tenho o veículo, certo? Cada um tem quantidade de movimento. Cada objeto vai ter uma quantidade de movimento. Vamos calcular aqui a quantidade de movimento antes. Vai ser a quantidade de movimento do veículo mais a quantidade de movimento da árvore. E qual é a quantidade de movimento depois? Vai ser a quantidade de movimento do conjunto, certo? Que eu vou chamar aqui de conjunto. Árvore mais carro, certo? Foi dito que era uma colisão perfeitamente inelástica. Então, essa é a equação da colisão usando conservação da quantidade de movimento. Vamos calcular aqui cada um individualmente. Vou vir aqui para baixo porque tem mais espaço. Qual é a quantidade de movimento do veículo? É a massa do veículo vezes a velocidade do veículo antes da colisão. Esse antes é imediatamente antes da colisão. A gente usou no problema anterior a velocidade em metros por segundo, certo? Nos problemas de colisão, você não precisa se preocupar com essa transformação. Você pode usar quilômetros por hora, desde que todos os objetos tenham a mesma unidade de quilômetros por hora. Como a questão 4 ela afirmou aqui que a velocidade estava em quilômetros por hora, eu não vou fazer essa transformação. Então, tenho quase certeza que muita gente que fez esse simulado perdeu um tempo fazendo essas transformações quando não era necessário. Isso, eu vou reafirmar aqui, uma dica, funciona aí como um bizu para ganhar tempo. Problemas de colisão, você não precisa fazer transformação de unidades de velocidade se todas as velocidades já estão com a mesma unidade, certo? Então, fica aí essa dica. Qual é a massa do veículo? Não foi dada, então eu repito aqui o valor massa do veículo. Qual era a velocidade antes da colisão? Era 18, certo? Então, a quantidade de movimento do veículo antes da colisão é m vezes 18, que eu posso organizar como 18v. Qual é o padrão aqui que a gente trabalha em matemática? Só por organização, certo? É sempre deixar o número antes da letra. Então, vou só trocar aqui, é a mesma coisa. Quantidade de movimento vai ser 18 vezes mv, certo? Essa é a massa do veículo. Qual é a quantidade de movimento da árvore? Se você já estudou quantidade de movimento, você tem condição de dizer qual é a quantidade de movimento da árvore. É a massa da árvore vezes a velocidade da árvore. Qual é a velocidade da árvore? A árvore está parada, está caída no chão. Velocidade igual a zero. Todo objeto que está parado, em repouso, tem quantidade de movimento igual a zero. Você já pode colocar direto essa informação que a quantidade de movimento da árvore é zero. E por fim, qual é a quantidade de movimento do conjunto árvore mais carro? Os dois estão juntos. Aqui vem a informação que eu dei no início. A massa agora é a massa dos dois. Massa da árvore mais massa do veículo. Então, é a massa total. Então, é a massa da árvore mais a massa do veículo. Vezes a velocidade após a colisão, que é exatamente o que eu quero calcular e verificar se ela é maior ou não do que 10. Então, eu vou chamar aqui de V, certo? Então, continuando aqui, ó, vou separar aqui.
tenho aqui os valores calculados, vou usar aqui nessa equação, certo? Então, quem é QV? QV é 18 mV, massa do veículo. QA vale 0, não vou colocar. Isso é igual a, qual é o Q do conjunto? É a MA mais MV vezes a velocidade, certo? Agora, quem é esse MA mais MV? Eu vou usar aqui, ó, a relação que a gente tinha antes aqui, ó. MA, ele é MV sobre 3, certo? Você pode trocar qualquer um deles. Você pode substituir ou o MA por MV sobre 3, ou você pode trocar o MV por 3MA, certo? Eu vou aqui trocar o MA por MV sobre 3. Por quê? Porque aqui vai aparecer uma fração, eu não tenho dificuldade em trabalhar com fração. Se você tiver, eu sugiro que você faça a seguinte troca. MV igual a 3MA, certo? E troque o MV aqui, onde tiver MV, você coloca MA e faz os cálculos, certo? Mas se você tem dificuldade com fração, você pode trabalhar essa dificuldade e eliminar rapidamente. Em questão de uma semana, você aprende tudo que você precisa de fração, certo? Então, fazendo essa troca, aqui fica 18 MV igual a MA é MV sobre 3. Vai ficar aqui MV sobre 3 mais MV, tudo isso vezes a velocidade que eu quero calcular. Quanto é MV sobre 3 mais MV? É uma soma de fração. Então, você vai aqui fazer o seguinte, 18 MV vai ser igual, aqui, o denominador vai ser 3, você vai multiplicar aqui, ó, esse outro MV por 3. Quando você multiplica, fica 3MV, você soma com mais 1, 4MV. Tudo isso vezes a velocidade, ok? Então aqui, finalizamos aqui a linha. Tá ficando meio apertado aqui, eu vou aqui para cima, certo? Eu não gosto de escrever quando está apertado. Aqui as informações você já deve ter anotado aí, certo? Vamos aqui continuar. Em prova você também tem que ter essa habilidade de trabalhar com os espaços, né? Às vezes a questão leva mais espaço do que tem disponível. Então, reescrevendo aqui, que agora a gente tem espaço, 18 MV é igual a 4MV dividido por 3 vezes a velocidade. Como eu quero a velocidade, eu vou inverter aqui essa equação. Eu vou deixar a velocidade do lado esquerdo. Então, velocidade aqui vai ser igual a 18. Eu posso já cortar aqui, ó, MV com MV. Então, vai ser 18 vezes 3 dividido por 4. Certo? Se foi muito rápido para você, o que aconteceu aqui? Esse 3 que estava aqui, eu passei para o outro lado multiplicando, certo? É o famoso cruz credo. Você multiplica aqui 4V, certo? Porque eu já cortei os MV, igual a 18 vezes 3. E eu ficar 4 aqui, passa dividindo. Pode fazer aí no seu ritmo, passo a passo. E agora vem 18 vezes 3 dividido por 4, certo? Quanto é que dá esse cálculo aqui? Vamos fazer aqui 18 vezes 3. 18 vezes 3, 3 vezes 8 dá 24, vem 2. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2 é 5, 54. E agora tem que dividir esse 54 por 4. A questão, ela só quer saber se a velocidade é maior do que 10 ou não. Se deu 54 e você vai dividir por 4, você já sabe que vai ser um número maior do que 10 km por hora, certo? Mas eu vou finalizar aqui para que você saiba exatamente, porque às vezes a questão quer o valor exato. Então aqui, como é que faz essa divisão? Primeiro, você separa aqui o 5, coloca 1, porque 1 vezes 4 dá 4. 4 vem aqui o resultado, menos o 5, sobra o 1. Desce agora o 14, certo? Vem o 3,
3 vezes 4 dá 12, vai sobrar aqui o 2, certo? Ele é menor, você coloca a vírgula, vem o 0 e assim fica o 5. Velocidade, então, é 13,5 km por hora. Por que que é km por hora? Porque a gente usou a velocidade de 18 km por hora aqui no início. Então, no final, vai manter a unidade de velocidade que você escolheu. E a afirmação da questão é de que é maior do que 10 km por hora. Então, essa questão, a 4, também está questão certa. Certo? Para finalizar o nosso simulado, vamos para a última questão. Deixa eu ver aqui, eu vou apagar e olhar qual é a quinta questão. Como também ainda se refere ao problema anterior, a colisão do problema descrito acima é uma das poucas situações na física onde não ocorre conservação da energia e nem a conservação da quantidade de movimento do sistema. Agora, se você fez a questão 4, a 5, ela é de graça, né? Então, que é uma questão 2 em 1. Para resolver a questão 4, você usa a conservação da quantidade de movimento. Então, aqui, o que essa questão 5 traz? Ou você ganha as duas, ou você não faz nenhuma das duas, né? Então, como os assuntos são relacionados, aqui vale a pena vale a pena estudar todos os assuntos, porque é possível. Como você usou conservação da quantidade de movimento e toda colisão você usa sim conservação da quantidade de movimento, a questão 5 ela está errada, mas errada por quê? Porque ele fala aqui que não foi utilizado a conservação da quantidade de movimento, certo? Mas de fato usou conservação da quantidade de movimento e sim a energia não é conservada. Então, se ele afirmasse que não conserva a energia, mas conserva a quantidade de movimento, esse item estaria correto, certo? Então, o erro está na afirmação de que não conserva a quantidade de movimento, porque toda colisão, quando não tem força externa, só existe força ali atuando na colisão, certo? Vai haver sim conservação da quantidade de movimento, ok? Então, esse foi o simulado que eu elaborei para você, para ajudar aí nos seus estudos. E vai ficar aí para você, você pode reassistir quantas vezes você quiser. Se quiser mais conteúdos como esse, você me acompanha nas redes sociais, estou sempre trazendo em diferentes plataformas, eu não sei qual é a que você prefere para estudar. E estou sempre também ali disponível, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Se ficou alguma dúvida, pode falar comigo diretamente, eu respondo assim que eu tiver disponível, certo? Se você quer se preparar mais, eu tenho um curso de física para PRF. Você entra em contato comigo, eu te dou mais detalhes. Eu quero contribuir aí para o seu sonho, porque eu já estive aí na sua situação de concurseiro. Antes de trabalhar na perícia, eu não tinha um emprego fixo, era temporário, sei das dificuldades e vi no concurso para a área de física a chance de mudar a minha vida, a vida da minha família, e eu sei como é para você esse sonho de entrar para PRF. Então, conte comigo, estou aqui para lhe ajudar. Não deixe a prova de física em branco, porque vai estar uma concorrência muito alta para esse concurso. Eu estou gravando aqui agora com a notícia de que a prova da PF acabou de ser adiada por conta da pandemia. Então, provavelmente a da PRF também vai ser adiada e você vai ter mais tempo para estudar. E com esse tempo extra você consegue tranquilamente pegar todo o conteúdo, todo o edital e aumentar a sua pontuação, aumentar as chances de você entrar na gloriosa PRF.